Fala, meus amigos, como que vocês estão? Quem vos fala aqui sou eu mesmo, Marcelo, e vim trazer esse conteúdo de como polir farol, tá bom? É, a princípio, o que vocês devem fazer primeiro, é isso que eu tô fazendo aqui, é a proteção, tá? É empapelar em volta no que você vai polir, pra não... Por que empapelar? Porque conforme a gente vai usar a lixa ela desbasta, né? Desgasta onde você for lixar, pintura, farol, enfim. Então, no farol, a gente às vezes tem que estar com uma lixa grossa. Dependendo da lixa, uma lixa 220, 120, 80, 320, não sei. A lixa que você for iniciar, se você riscar a pintura, não tem jeito. Você vai ter que pintar a peça pro cliente de novo, entendeu? E para pintar uma peça de um carro hoje tá muito caro. E você acaba perdendo o que você cobrou, não paga a peça que você vai ter que pintar, entendeu? Então, gente, não tenha preguiça. Uma fita é R$ 10. Você faz, não sei, 10, 15 carros com uma fita, dependendo do jeito que você trabalha, não sei. Ou até mesmo, mas se você divide pela quantidade de carro que você faz, sai centavos por carro. Então, sempre em papel, tá? Esse é o princípio do polimento de farol, sempre. E agora já entrando na parte de lixamento, tá? Você vai pegar todas as lixas. O que acontece? Ó, eu tô com essas aqui, vou usar 5 a 6 lixas, tá? O que que pode variar? De farol para farol. Por exemplo, esse farol não é um farol que tá tanto craquelado, ele tá mais amarelado e com poucos craquelados. Então dá pra mim começar com uma lixa menos agressiva. Eu vou começar aqui com uma 320. Ela é uma lixa agressiva, porém nem tanto. Pra farol, tá? Aí, por exemplo, você pega um farol. Qual que é o pior farol pra polir? Assim, os que mais é judiado, geralmente? HB20. Pelo desenho dele, pelo tipo de material usado para fabricar o farol, ele é um acrílico que ele craquela demais, ele fica muito trincadinho, muito amarelado, então ele dá muito trabalho para polir. Então, esse é o farol que o pessoal mais acha difícil fazer, porque ele dá muito trabalho. Num farol desse, já teve caso de eu começar com a lixa 80. É a lixa mais agressiva que tem, entendeu? Aí você vai começar com a lixa 80, você tem que passar fase por fase. Não adianta você pular fase, tá? Você querer pular da 80 para 220, não vai funcionar. Então, sempre que você for lixar, faça etapa por etapa, gente. Vai lá, pesquisa quais são todas as lixas que você precisa. Da mais grossa a mais agressiva. Compra folha, tá? Eu já usei com a máquina, só que é mais cara, tá? Então, se você estiver iniciando, dá pra você comprar as folhas, que dá pra você dividir em quatro a folha. Então, eu prefiro assim. Eu já usei na máquina, tenho a máquina, mas eu prefiro usar a folha. Então, eu compro da 80 até a 2000 as folhas. Que aí são a 80, a 120, a 220, 320, 400, a lixa 600, lixa 800, lixa 1000, 1200, 1500 e 2000. Se eu não me engano, é essa ordem, tá? E eu uso todas essas lixas, tá bom? Dá trabalho, mas o resultado, gente, fica espetacular, tá bom? Então você vai começar com a 80, você vai usar todas. Você vai começar com a 320, você vai usar a 320 diante, 320, 400, 500, 600, por aí vai, entendeu? Então, a base do polimento de farol é isso, é você usar todas as lixas, fazer todas as etapas, entendeu? Porque se você fizer todas as etapas, você vai conseguir ter um resultado bom. Agora, se você fizer começar com a lixa 320 e pular para 600, na hora que você fizer o polimento, vai ficar marca, não vai remover todos os craquelados, entendeu? Então você tem que fazer todas as etapas. Fazer um setup na hora de iniciar o polimento de farol. Pega uma lixa, para você saber qual que você vai começar, faz um pedacinho. Passa um pano, vê se sai os riscos, os craquelados, o amarelado. Saiu? Aí você vai daí em diante pra cima. Aí não saiu? Aí você desce mais uma lixa. Por exemplo, você começou com a 320, viu que não saiu. Abaixa pra 220. Viu que não saiu com a 220? Aí vai pra 120. Viu que não saiu com a 120? Vai pra 80, entendeu? Então é assim. Não começa já com a mais agressiva, porque não tem necessidade. Você acaba desgastando um farol que não precisava de tanta agressividade, entendeu? Então sempre faça um setup, tá? Para saber qual lixa você deve começar. É a mesma coisa no polimento. No polimento, a gente faz um setup para saber qual que é o tipo de moída, do produto que a gente vai usar no carro. Então, pro farol é a mesma ideia, tá? Você faz o setup. O ideal é você ter todas as lixas, entendeu? Para você conseguir qualquer resultado nos faróis. Independente do tipo de farol que você pegar, você vai conseguir ter resultado, tá? Então é isso. Eu prefiro, a partir da lixa 800, se eu não me engano, usar com água. Dela para baixo eu prefiro usar seco, que eu acho que remove mais. Aí da 800 para cima eu gosto de usar com água, que eu acho que ela dá um acabamento melhor, entendeu? Aí 800 lixa com água, a 1000 com água, 1200 é 1500, tá?
e a 2.000, se você quiser ter um acabamento, e depois já aplicar o vitrificador. Como eu vou polir com a máquina, dependendo do caso, esse aqui mesmo, eu vou parar na 1.500, tá? Então fez todo o processo, vai vir com o polimento. Eu, particularmente, prefiro a boina de lã para fazer polimento de farol, porque ela é um pouquinho mais agressiva e dá um resultado legal, tá? Tem alguns casos que depois de fazer o polimento com a lã, eu entro com uma de espuma só para fazer, dar um acabamento. Então eu uso boina de lã de carneiro, e eu usava massa de polir. Ainda prefiro, tá? Massa de polir é a base de solvente, tá? Mas aí é particularidade minha, depende do que você se adaptou, que você gosta mais de trabalhar. Eu prefiro trabalhar com a massa de polir a base de solvente, que eu acho que ela remove mais. E depois que você fez o polimento, eu indico você aplicar uma proteção, tá? Uma cera protetora, um cristalizador, um vitrificador. Aí depende do que você vendeu. Por exemplo, o vitrificador já consegue vender um serviço mais caro. Uma cera cristalizadora também. Agora, se você for vender só um polimento de farol, só passa uma cera. Naquela cera de carnaúba no farol, já vai proteger, já vai ter hidrorrepelência, já vai diminuir o risco do farol ficar amarelado em pouco tempo, entendeu? Porque a cera ela protege, assim como ela protege a pintura, tá? Então o ideal é isso, você aplicar sempre na proteção. Pelo menos é a forma que eu faço e tenho ótimos resultados. Fazendo dessa forma com o lixamento, por que é melhor do que só com o produto? Porque a gente remove a camada que está danificada, remove a camada que está craquelada, amarelada e deixa o farol novo. Então assim demora mais tempo para ele ficar amarelado, tá? Sempre vai ficar, tá bom? Se não cuidar, sempre vai ficar. E mesmo cuidando, tem o perigo de ficar. Por quê? Porque o acrílico, conforme vai usando o farol do carro que esquenta muito, conforme o sol vai... se o carro é um carro que fica muito no sol, pode acontecer, tá? Isso é do acrílico, não tem o que a gente fazer, tá bom? A gente pode aplicar proteção para proteger, né, o farol do carro, lógico. Mas isso pode ocorrer, tá? É coisa normal, pode ocorrer por conta do material, né? Químico. Então, o ideal que eu indico é proteger sempre o farol, sempre aplicar uma proteção, tá bom? Então, fez isso, fez todas as etapas de farol, ou de lixamento, começa com a menos agressivo possível, vai aumentando conforme a necessidade do farol, tá bom? Chegou na lixa 800, eu indico usar água, tá? Da 800 para cima, porque eu acho que dá um acabamento melhor, com os testes que eu já fiz, tá? Aí usa água, depois vem com o polimento, com a boina de lã, um composto de corte, ou massa de polir, depende do que você for querer usar. Depois disso, ou entra com uma boina de lã fazendo acabamento, ou não precisa, dependendo, você olha o farol, põe no sol, talvez, se não ficou algumas marquinhas. Aí aplica a proteção, a cera, o vitrificador, um cristalizador, depende do que você vendeu, tá? E é isso, gente, não tem segredo, tá bom? Faz o processo de lixamento correto, tá? Teste. Quanto mais o farol você fizer, melhor você vai ficar, tá bom? Mas não tem segredo. É lixa por lixa. Vai da menos agressivo possível para mais fina, refinou, polimento, proteção. Acabou. Não tem segredo, tá bom? Viu que não ficou alguma coisa? É porque você não fez corretamente. Volta lá na primeira etapa. Começa de novo e faz de novo, tá? É aquela famosa frase. A prática leva à perfeição. Então, gente, é só praticar, tá? Tem um amigo que tá com o farol amarelado? Explica pra ele, fala que você quer aprender. Faz, pratica. Não vai estragar o farol, tá? Pode lixar, gente, sem medo, tá? Só que faz esse etapzinho. Pega a lixa mais fina, vê. Ele passa um pano, saiu. Então é dessa pra cima. Entendeu? Então não precisa ter medo, tá? E agora eu já vou entrar aqui pro polimento, ó. Como eu falei pra vocês, dá pra usar um composto, tá? Esse aqui é o Fast Cut. É um composto muito bom de corte, tá? Ele dá um resultado legal. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, esse farol não é um farol que estava tão judiado. Então eu fiz um procedimento mais tranquilo nele, tá? Aí eu vou usar a boina de lã, o composto de corte, tá? Esse composto ele tem quase a mesma agressividade que a massa de polir à base de água, tá? Ele é um composto bem bacana, ele é muito bom. Eu indico até para polimento de pintura, tá? Eu uso bastante ele aqui, tá? E agora é só fazer o polimento, tá bom? Tem que polir bastante, porque desbastou bastante o farol. Então demora um pouquinho, tá? Você tem que fazer o polimento, sem apertar muito, tá? Porque o farol, conforme você aquece, pode acontecer como é acrílico, o acrílico ele é moldado com o calor. Então dependendo se você usar aquecer demais, pode ser que ele acaba moldando e marcando o acrílico lá, tá? Então toma cuidado. Vai sempre polindo, olhando, sempre com muita força, tá? Quem tem que trabalhar é a máquina, tá bom? Não é a gente. É igual a lixa, tá? O lixamento também. Não precisa ficar pondo força, não. Quem tem que lixar é a lixa, não a gente, tá? Só vai pôr o peso da mão mesmo e ficar lixando. Quem vai remover é a lixa, não a gente, tá bom? Se você ficar pondo o peso da mão em cima da lixa, pode
causar risco que não remove, tá bom? Porque a lixa ela já é agressiva. Você ainda coloca um peso, né, uma força em cima da lixa, causa muito mais atrito, o que pode causar risco e não dá para remover, entendeu? Então, com a lixa e a máquina é a mesma coisa. Quem tem que trabalhar é a máquina, tá bom? É o material, não a gente, tá bom? A máquina e o composto que vai trabalhar. Então passa, faz os cantinhos direitinho, sempre com muito cuidado, que o resultado vem, gente. Olha o resultado que já tá ficando esse farol, tá? E só para vocês lembrar, tá bom? Olha como tava o antes dele e como a gente conseguiu deixar, tá? E se você gostou, gente, do resultado, tá? Do vídeo, curte, comenta, deixa sua dúvida no comentário, compartilha, tá bom? Que isso vai ajudar bastante a gente tá trazendo outros tipos de conteúdo como esse, tá bom? E até o próximo vídeo.